Bom dia, uma alegria estar aqui, abraçando também os que participam conosco através da internet e só clareando um pouquinho para que não haja dúvidas, o Hospital Espírita eu não coordeno, a presidente do hospital é a doutora Eleusa, eu sou responsável, eu sou presidente do Conselho de Administração, né? Só para que não haja nenhuma dúvida. Gente, é uma alegria estar aqui. Eu tenho certeza que de ontem para hoje, aqueles que estivemos aqui juntos, descansamos, refletimos e agora preparados para mais uma etapa da tarefa. É muito interessante porque nós estamos falando desde ontem em como superar as perturbações espirituais. Nenhum de nós está livre de passar por um processo de perturbação. Elas nos visitam, ela nos envolve em muitas situações. Elas são sutis, a maneira como chegam. A gente nem sempre percebe que estamos num processo próximo de uma perturbação mais intensa. A gente vai se envolvendo, às vezes é um sentimento assim, que daí a pouco passa a ser melindre, às vezes é um sentimento de cansaço, que de repente nos leva a nos acomodar e não querer ir ao trabalho, à tarefa. São circunstâncias às vezes tão pequeninas, que podem ser portas abertas para uma perturbação maior. É claro que existem também as grandes perturbações, aquelas que são planejadas pelos espíritos menos felizes e que nos alcançam muitas vezes também por causa da nossa distração. Porque se estivermos atentos, seguindo aquela orientação de Jesus, vigiai e orai, certamente nós estaremos mais preparados para passarmos pelo processo de um assédio espiritual. Então é preciso que a gente saia da teoria. A teoria, ela é relativamente fácil de ser refletida a partir do momento que nós vamos encontrar muitos estudos profundos e sérios a respeito do assunto, e também as obras básicas nos trazem pontos-chave para as nossas reflexões. Então, a teoria é fácil até a gente aprender um pouco e fazer um discurso sobre o assunto. Mas, na hora da prática, muitas vezes nós somos pegos de surpresa, porque a gente pensa que está protegido, a gente pensa que está vacinado. Não, eu estou preparado, essas dificuldades não vão me pegar de surpresa, mas pegam. E quando nos assustamos, nós estamos, às vezes, até adentrando um processo de pequena manifestação depressiva, onde nós começamos a achar que somos infelizes, onde a gente começa a pensar que os outros não gostam da gente, que abusam de nós, e aí a gente começa a entrar num processo. Então, o importante é nós termos recursos para prevenirmos a agressão dessas perturbações no nosso dia a dia. E, dentre as colocações que nós fizemos ontem a colocação a respeito da importância da oração, da importância do estudo, da importância da renovação íntima, mas eu deixei para hoje de manhã um ponto muito importante e que alcança e convida cada um de nós a uma mudança a partir da reflexão sobre ele. Existe uma das leis divinas que ela é de extrema importância. Ela é tão importante que muitos que não são espíritas acreditam que nós outros somos obsidiados por ela. Sabe qual é essa lei que
tem sido um ponto de defesa para a nossa vida no dia a dia, e que ela é de extrema importância para a nossa caminhada evolutiva, é a lei do trabalho. A lei do trabalho, ela é tão importante, e além de eu ver nela a oportunidade de superarmos as perturbações, neste mês também se comemorou o Dia do Trabalho. Então, a lei do trabalho, ela é de tamanha importância que Jesus assim afirmou: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Começa Jesus nos alertando sobre isso. E quando nós olhamos para o nosso corpo, que coisa mais linda! O nosso corpo trabalha incessantemente, porque o dia que ele parar de trabalhar, é porque ele concluiu sua tarefa nesta encarnação, e nós, espíritos, estamos voltando à pátria espiritual. O nosso corpo trabalha de uma forma muito linda, não é? Vamos ver o sistema circulatório. Mesmo quando descansamos da luta diária, o sistema circulatório, o sistema respiratório, eles prosseguem o seu compromisso, trabalhando conosco, trabalhando em nosso favor, permitindo que o nosso corpo se coloque e se mantenha em harmonia. Eu me lembro quando eu era criança, vocês vão falar, mas você nem parece, foi assim que vocês disseram ontem? E não tem muito tempo, não, foi outro dia mesmo. Quando eu era criança, minha mãe fazia massa de pão. E aí ela colocava assim: agora a massa vai descansar. Colocava uma bolinha no copo d'água e dizia para mim: vigia. Quando a bolinha subir, é porque a massa está boa para ser levada ao forno. E eu ficava muito implicada. Como é que a massa está descansando se ela está crescendo? Olha, a massa, na verdade, não estava descansando coisa nenhuma. Ela estava trabalhando. Como aquela massa estava trabalhando? Na mistura dos elementos, não me perguntem a receita, porque eu não sei. Trigo, ovo, leite, outras coisas que eu não sei, né? Então, na mistura desses elementos, havia e há o impacto de um elemento com outro, a busca, o encontro, e nesse encontro dos elementos, há todo o movimento entre as moléculas daqueles componentes do pão. E a massa trabalha. Ela trabalha tanto assim, que se ela era pequenina, quando a gente volta, a bolinha subiu, a gente vai lá, tira a tampa de cima, o pano de cima da massa, e nós vamos ver que a massa cresceu, né? Ficou uma bola maior. Ela trabalhou. Tudo trabalha em a natureza. As plantas trabalham. A gente pensa que as plantas estão ali tranquilamente, garantindo a beleza da paisagem. Mas quando nós percebemos, as raízes prosseguem no seu trabalho de busca do alimento, de busca de elementos que possam fortalecer todo o seu tronco. Então, a natureza trabalha. E a nós outros precisamos ter a consciência da importância do trabalho. Mas vejam bem, eu estou falando da importância do trabalho como elemento para superarmos as nossas dificuldades, as nossas situações em que nos sentimos envolvidos. No nosso dia a dia, o trabalho, e aí começa a haver uma diferença, embora todos de extrema importância, o trabalho, que é o profissional que nos engrandece socialmente e individualmente, mas aqui neste momento nós vamos falar do trabalho que é a nobreza de nos liberarmos para o semelhante. Este trabalho é de uma grandeza tão grande, porque a cada vez que eu faço um movimento
em favor de alguém, esse movimento retorna a mim, carregado de energias renovadoras e da própria gratidão daquele que se beneficia. Além disso, quando nós falávamos ontem que a reencarnação, segundo a doutrina espírita, tem o objetivo de nós acertarmos os equívocos do passado e progredir. A florzinha que o Virgílio me deu caiu, peço licença, você vai pegar, porque essa flor é tão linda, eu não posso deixá-la no chão. Me desculpem, você fica aqui, Rosinha. Fica aí. Então, obrigada, filho. Então, na medida que o nosso objetivo ao reencarnarmos é corrigir os equívocos do passado e progredir, para corrigirmos os equívocos do passado, nós nos encontramos com aqueles espíritos dos quais nós somos devedores. São espíritos que são credores da nossa boa vontade, do nosso movimento em favor deles. Então, ao encontrarmos com esses espíritos, nada melhor do que nos relacionarmos com eles, aqueles que são mais difíceis, através do trabalho no bem. E esse trabalho no bem, ele tem uma irradiação de possibilidades que vão desde o trabalho material, em que você leva para alguém algo que lhe falta, por exemplo, para o alimento. Em que você leva para uma gestante um pequeno conjunto de roupas, um pequeno enxoval. Aparentemente, parece uma desculpa, e quando eu disse assim que algumas pessoas acham que nós espíritas somos até obsidiados com o trabalho, é porque o trabalho tem sido para todos nós uma bandeira no aspecto evolutivo, uma bandeira que nos guia. E muitas vezes nós nos deixamos levar nesse envolvimento por um entusiasmo que desperta a curiosidade e, por que não, até o ciúme em algumas pessoas. Meu Deus, olha como ele faz isso e me deixa aqui. Então não vamos deixar em casa os nossos amores para ir para o trabalho, não. Vamos tentar levar os nossos amores conosco, para que eles sintam a alegria que nós sentimos ao sermos instrumentos do bem. Eu me lembro, eu estive com o nosso querido Chico na véspera de sua desencarnação. Éramos um grupo pequeno, porque ali todos, no Brasil inteiro, todos estavam concentrados, entre aspas, para o grande jogo de decisão da seleção brasileira. E eu senti uma vontade muito grande de ir a Uberaba. E eu comecei a convidar pessoas. Chamei um, minha tia vai chegar de não sei aonde. Chamei outro, porque eu tenho que trabalhar. E eu fui chamando, até que eu consegui duas companheiras, que eu costumo brincar e chamar assim, Maria Pronta. Aquela, ou João Pronto, quando é do sexo masculino. Aqueles que estão sempre prontos para fazer alguma tarefa junto com a gente. Eu chamei essas duas companheiras e lá fomos nós para Uberaba. Chegamos lá um pouco antes do almoço. E eu tive a alegria de conviver com o Chico na véspera de sua desencarnação, desde a hora do almoço até o último passo dele, vamos dizer assim, quando, saindo da reunião da noite, ele retorna ao seu lar. Então, eu pude ver naquele dia aquela criatura cheia de amor, que poderia ter a desculpa de que estava doente, que estava cansado, que já tinha ensinado para os seus colaboradores, que já tinha feito tudo o que precisava fazer. Eu o vi. Nós que ali estávamos, vimos o Chico trabalhar a tarde toda dentro das suas possibilidades.
E ele ali, depois do culto do Evangelho que fizemos lá naquele local onde era distribuída a sopa, nós o vimos colocar-se de pé, amparado, porque ele estava fisicamente cansado, para entregar o pão, para entregar a pequena moeda, que as pessoas tinham uma alegria tão grande em passar na fila, beijar a mão do Chico, o Chico beijar a sua mão e entregar a pequena moeda. E ali, eu, assentada em frente a ele, eu podia ver quando cada um, as senhoras, passavam, recebiam o pão, e aquelas mães assim, muito jeitosas, algumas, faziam assim com o menino, para enganchar o menino às vezes assim no colo, faziam assim. A criança estava olhando para o Chico. E a mãe passava, e a criança ficava olhando aqui, pelas costas da mãe, por cima do ombro da mãe, olhando para o Chico. E ele parava com o pão assim, e sorria para a criança. Eu acompanhava o olhar dele, o olhar da criança, e a mãe saía com aquele pão na mão, e a criança sorrindo com os olhos para o nosso querido Chico. Foram várias as vezes que aconteceu isso. E naquela situação, ele não concluiu a sua tarefa. Aí nós falamos assim: o Chico não vai voltar aqui hoje? Ele está muito cansado. Quem é que disse isso? Vocês já repararam que as pessoas acham que a gente está cansado e falam: fulano, para, descansa. Você está muito cansado, mas nosso corpo não está reclamando ainda. Então eu precipitadamente disse: o Chico não volta à noite. Ele está tão cansado. Esse trabalho aqui à tarde de distribuição de pães, né? Aí ele volta à noite. Mas antes de falar sobre a noite, aquele pontozinho importante, porque quantos de nós ficamos pensando assim: mas será que vale a pena dar o pão, dar a moeda? Isso não vai resolver? Será que justifica? E um dia, numa dessas filas, eu perguntei à senhora, uma das senhoras: escuta, eu vi que você já foi lá na frente, eu fui meio dedo duro com ela, mas carinhosamente. Eu vi que você já foi lá na frente, pegou a moeda, e você volta à fila. Ela disse: não, eu não vou pegar a fila outra vez, não. Você não está vendo aquele senhor ali, ó? Ele marca o último lugar. Quando tem a última pessoa, ele entra. Ele é trabalhador da casa. Aí eu entro aqui atrás outra vez, é só para ver se tem mais alguma coisinha para mim, mas eu não vou outra vez lá, não. Olha, ela percebeu a disciplina, ela percebeu um critério de amor. E eu perguntei para ela: por quê? Por que que você passa na fila para pegar uma moeda de 50 centavos? O que você compra com essa moeda? É um pão? Tia, porque para eles, todos nós ali éramos tios e tias. Tia, eu guardo. Você coleciona moeda, as do tio Chico, eu guardo. Mas por que você passa ali para colecionar? Tia, é a hora que eu consigo chegar perto dele. Porque em outros momentos tem tanta gente que a gente não consegue chegar perto dele. Então, quando eu vou pegar a moeda, eu posso beijar a mão do Chico e ele beija a minha mão. Vejam o toque de amor que Chico colocava naquele gesto de dar uma moeda, de dar um pão. O alerta para todos nós, no sentido de que tudo que fizermos em favor do necessitado possa ir com aquele tempero do amor e da caridade, com aquele tempero de respeito a quem recebe, a quem naquele momento fez aquele gesto, aquele movimento de se dirigir a nós para receber algo. Então, voltando na noite, naquele dia
véspera da desencarnação do Chico, nós voltamos à noite. E ali estávamos nós, acreditando que seria um culto singelo entre nós, porque eu pensava assim, Chico está muito cansado, ele não vai vir aqui hoje. Mas, quando eu senti aquele perfume, que eu me volto pensando assim, meu Deus, alguém aqui gosta de perfume como eu gosto, e tomou um banho de perfume antes de vir para cá. E eu olhei, me virei, para ver quem é que estava tão perfumado. Ali estava nosso Chico, chegando amparado pelos amigos, se preparando para o trabalho da noite. Emoção profunda que tocou o meu coração. E aí, eu fiquei bem lá atrás, falei, bom, hoje eu já abusei, já usei muito das energias amorosas do Chico. Eu fiquei mais atrás, quando, mais uma vez, eu fui honrada com o convite do Eurípides, ele que tinha me honrado, me chamando para almoçar com eles. Gente, eu almocei com o Chico, na véspera de sua desencarnação, eu almocei com ele, sentada a uma mesa, em frente a ele. Então, naquele momento, novamente o convite, o Eurípides está te chamando para ir para a mesa. Lá fui eu. Então, estava ali o Chico, aqui do lado tinha uma pessoa, eu era a segunda, aqui um outro amigo assentado. Então, estávamos ali, e eu observei algo. Eu observei algo que tocou o meu coração. E eu comecei a chorar, de emoção. A pessoa que estava do meu lado disse assim, baixinho, você está chorando pela mesma coisa que eu estou chorando? Eu sei lá para que você está chorando. Me deixa chorar. E eu choro. Ele disse assim, é por causa da mão do Chico? É por causa da mão do Chico. E nós dois fizemos um coro de choro silencioso àquela mesa de reunião. Porque nos tocou o coração a mão do Chico. Trabalhou. Sabe? Naquele dia, o seu braço não se movimentava muito. Então, o braço dele estava assim na mesa e alguém segurava o braço, amorosamente. Alguém segurava o braço, porque ele não conseguiria sustentar o braço assim durante todo o tempo. Não éramos muitos. Como eu disse para vocês, a maioria estava concentrada para o jogo da seleção no dia seguinte. Então não éramos tantos assim. Quem sabe, talvez umas 100 e poucas, 200 pessoas, quando em todas as noites havia uma quantidade muito maior. E ele com o braço assim. E naquela pequena fila para cumprimentá-lo, cada um vinha e punha a mão na mão do Chico. E ele, eu imagino o esforço, ele vinha com o dedo polegar e encostava o dedo polegar na mão que estava sobre sua mão. E eu comecei a ver o esforço que ele fazia com aquele dedo. A cada um que entrava na fila, ele levava o polegar. E eu me emocionei, porque aquele polegar estava dizendo para alguém que se permitiu colocar a mão na mão do Chico, muito obrigada por ter vindo. Deus abençoe você, que haja paz no seu coração, que você prossiga com coragem e fé. E a cada um, silenciosamente, o dedo polegar do Chico trabalhava e dizia para as outras pessoas, segue em paz, meu irmão. E quando eu percebi, eu comecei a chorar. O do lado percebeu e me perguntou, você está chorando pela mesma coisa que eu estou? E nós dois, que em vez de estar ali dando sustentação vibratória para ele, estávamos tirando proveito da grande lição natural de trabalho
que o Chico, com o qual o Chico sempre vivenciou. E foram muitos aqueles que por ali passaram e foram, através do trabalho do dedo polegar do Chico, na véspera de sua desencarnação, foram muitos os que saíram dali aliviados, felizes, agradecidos, porque conseguiram receber do Chico o cumprimento que tantos buscavam. Terminado aquele pequeno momento, eu acho que a Rosa caiu outra vez, agora vou deixar quietinha. Terminado aquele primeiro momento, nós nos afastamos novamente e eu fui lá para fora. E alguém me disse assim: corre, Joselma. Alguém, uma pessoa muito amiga, que era do grupo do Chico, a nossa querida Neuza, conhecida por muitos como a Donda, ela disse assim: corre, Joselma, hoje você vai escoltar o Chico. Aí a cabeça porca de quem gosta de criticar e ver erro e defeito nas coisas dos outros, eu comecei a pensar, esses espíritas, mas olha como inventam. Para que essa história de escoltar o Chico? Mas o que é isso? Eu olhei para ela, fiquei meio que parada pensando, mas o que é isso? E naquele momento que os espíritos não me dão esse luxo de ficar vendo, ouvindo, e essas coisas assim que esses outros médiums veem e ouvem, o espírito orienta, aquela coisa. Ixi, o meu negócio é assim, sabe? Eu sou meio que pedra, e aí eu tenho que raciocinar muito e tomar decisão. Mas naquele dia, é como se eu visse, mas não vi, porque eu não vejo. É como se eu visse um espírito muito forte, agigantado na minha frente. E aquele espírito disse assim: a senhora quer que um fanático dê uma fechada no carro do filho dele e agrida o nosso querido? Não! A senhora gostaria de ver um pneu do carro furado, o filho dele tentando trocar o pneu, e as pessoas ali, e o Chico indefeso, sozinho no carro? Não! E eu já estava correndo. Não, peraí, deixa eu pegar o volante. E o que eu faço? E eu perguntei para a Neuza: Neuza, eu nunca fui escolta. Eu não sei como é que funciona. Me ensina o que eu tenho que fazer. E ela rapidamente me passou a lição. Ela disse assim: ele só vai passar, o Eurípides só vai passar por ruas de mão única. Então ele vai mais à direita e você vai mais à esquerda. Você deixa a frente do seu carro mais ou menos nivelada com a traseira do carro do Eurípides. Que mais? Não, é só isso. Qualquer coisa que acontecer, você buzina, você vai ter intuição do que fazer. Eu não sabia o que era escolta. E nem imaginava que os amigos espirituais estavam me honrando com a oportunidade de ser a última escolta física do nosso querido Chico na Terra. Então, imediatamente, eu me coloquei, mãos no volante, e eu não queria saber o que estava acontecendo à minha volta. Algumas pessoas entraram no carro que já estavam comigo, eu não queria saber o que comentavam. Eu estava atenta a cada velocidade do carro, a cada parada, a cada interrupção, a cada pequena aceleração. E lá fui eu, escoltando o nosso querido Chico, escoltando Eurípides, que o conduzia. E ali eu me sentia feliz, eu me sentia importante. E eu pensava assim: se um fanático, igual o Espírito falou, se um fanático, eu já sei o que eu faço, o que eu ia fazer? Eu pensava assim: eu vou buzinar, e eu vou acelerar. E eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que alguma coisa de amor, por amor, com amor, eu iria fazer. Até que chegamos à porta da casa do Chico. Eurípides parou desse lado da rua
Eu parei do lado de cá. Continuei atento ao volante, porque por alguns instantes rápidos, como o movimento de um beija-flor, os que estavam com Eurípides correram lá dentro para buscar a cadeira de rodas que levaria o Chico cansado, fala minha, cansado, ele não reclamou, para dentro de sua casa. E eu de cá, atenta. Ele ficou lá e eu fiquei aqui. E naqueles instantes rápidos, eu comecei, pelo pensamento, a fazer uma declaração de amor para o nosso Chico. Ah, Chico, como eu gosto de você. Se eu pudesse. Aí eu fiquei pensando naquelas coisas de heróis, de heroínas, né? Eu levava você para uma fazenda distante, para você descansar, o antônimo do trabalho, para você descansar uns dias, etc. e tal. Enquanto eu pensava isso, eu vibrando isso, ele ali no outro carro na frente, sozinho, e eu nesse aqui. O Chico que estava com a mão, com o braço quase parado, que só movimentava o dedo polegar. Eu daqui, eu vi, quando o Chico foi virando, no carro de lá, óbvio, e a sua mão fez assim para mim. Um tchau. Eu quase dei um pulo. Meu Deus, o homem escutou tudo o que eu pensei. Misericórdia, não deixa eu pensar bobagem. Que dos meus pensamentos só saiam energias perfumadas que possam envolvê-lo. Ah, meu Deus, eu tenho essa cabeça tão oca. Eu não posso pensar bobagem porque ele escutou. Mas nesse instante já chegaram os outros, trouxeram a cadeira, o levaram. Ei, eu não sabia. Eu fui vendo o portão fechar sobre as costas de Chico e eu continuei ali no carro. Eu não imaginava que era a última vez nesta encarnação que eu via o Chico. Foi naquele dia. Alguma coisa deu, tá tudo certo, né? A lâmpada aí, fica falando nos homens evoluídos, né? Aí dá circuito, tá bom. Então, vejam bem, o exemplo do trabalho do Chico. E eu estou falando isso porque todos nós precisamos sair de nós para o trabalho em favor dos necessitados. Para uma visita a um hospital, onde muitas vezes a pessoa longe da família que está no interior, vê as horas, os dias passarem, sem que chegue alguém que troque uma palavra com ela, que lhe corte a unha da mão, que lhe dê um corte, quem sabe, uma ajeitada no cabelo, quando é permitido, quando o hospital permitir, é óbvio, obedecendo às leis. Fazer enxovalzinho para aqueles que vão nascer. A gente não sabe qual é o espírito que nos honra com sua presença, com a sua chegada, através daquela gestante que está perto de nós. Pode ser um espírito que nós até ficamos amolando ele. Oh, fulano, me ajuda. Oh, meu irmão, me ajuda. Meu Deus, ele pode estar voltando. E eu vou ter a honra de oferecer para ele um agasalhozinho, um sapatinho, um paletó, para que o seu corpo seja agasalhado, não apenas com pano, e isso é importante, mas com as energias amorosas que nós colocamos a oferecer. Pode ser o contrário também. Pode ser um espírito tão carente, tão comprometido, tão necessitado, que ele precisa também dessas energias, para que ele seja envolvido pela coragem, pelo amor, pela esperança, pela proteção, pela caridade. Então, tarefa nós temos aos montes. Trabalhos simples, que não exijam de nós
um esforço tão grande. Desculpem a gente continuar trazendo coisas do nosso Chico, mas eu me lembro algumas vezes que eu tive a chance de estar no cômodo com ele, que ele chamava de correio. O que era aquele correio? Ali era uma sala onde ele separava as mensagens que os colaboradores davam para ele. Ele separava em pacotinhos, às vezes algumas pessoas separavam, e ele subscritava os envelopes. Imaginem, a primeira vez que eu vi aquilo, e ele lá, hoje tem gente que não sabe nem o que é subscritar envelope, porque tudo agora é na base do WhatsApp, do Facebook, etc e tal. Mas naquela época, ele escrevia à mão o nome e o endereço de cada pessoa para quem ele mandava as mensagens. E ele era organizadíssimo. Ele tinha mais ou menos 300 pessoas por dia do trabalho dele. Era assim. Vamos imaginar que ele fazia isso na terça-feira. Aí assim, tinha as 300 pessoas da primeira terça-feira, as 300 pessoas da segunda terça-feira, da terceira terça-feira e da quarta terça-feira. Mas ele não fazia isso uma vez por semana só, não. Era um número grande. Creio que chegava em torno de 5.000 pessoas que ele mandava um pacotinho de mensagens. E aí, a minha noção de trabalho era diferente. Eu virei para o Chico e disse assim, ele mandava para mim, por exemplo, ele endereçava, e ele punha o número da minha casa antes e depois. Aí eu falei, gente, mas o Chico com tanto serviço, por que ele põe 2 vezes o número antes da rua, e depois ele escrevia o nome da rua e tornava a repetir o número da casa? Eu não consigo entender. E eu, com esse meu jeito simples, eu perguntei para ele. Abençoadas perguntas que me ensinaram a crescer. Eu perguntei para ele, Chico, por que você põe 2 vezes o número? Ah, José, as pessoas lá do correio, elas às vezes estão tão sobrecarregadas, e pode acontecer de borrar o número de um lado, pode acontecer de rasgar aquele papel, para as mensagens não voltarem. Como eu ponho 2 vezes, não é possível que vai borrar os 2 números que eu ponho. Não é possível que vai rasgar os 2. Então, se um estragar, tem o outro número para não errar o endereço. Olha o zelo, olha o carinho. E hoje, às vezes a gente, até no WhatsApp a gente reclama. Esse povo não para de me mandar mensagem. Que coisa, eu não vou ficar respondendo esse povo, não. Mas já não tem nem que usar a mão no sentido da escrita. Às vezes usa só um dedinho lá e fala um ok, põe alguma coisa e responde. Demonstra para a pessoa que honrou você com uma mensagem, demonstra para ela que você agradece e que você registrou. Alguém vai me dizer, mas e como é que a gente faz com aqueles que mandam várias mensagens? Aí você fala ok, aí ela torna a falar também, ok. Aí você tem que falar ok outra vez. Aí ela te manda uma carinha. E aí como é que eu faço? É claro que o bom senso vai nos conduzir nessa comunicação. E ainda naquele dia que o Chico não estava bem de saúde, e aí ele disse para o corpo, na hora da tarefa, meu corpo, meu querido corpo, eu já lhe dei remédio, eu já lhe dei alimento, eu já lhe dei descanso. Agora, se você não quer ir, você fica aí porque eu estou indo. No instantinho o corpo acompanhou o Chico e lá foi ele trabalhar, né? Por quê? Porque nós, espíritos, é que comandamos as ações que desenvolvemos em favor dos necessitados. Nós, espíritos, é que temos a vontade, a partir do conhecimento, a partir da conscientização, a partir da gratidão, nós
temos a decisão de agir em favor do outro. E já fechando, porque o tempo está acabando, né, Virgínia? Como é que está o tempo aí? Tá na hora? Pode ir? Olha, disse que eu posso ir. Então, há situações, nós conhecemos uma história em que... Você me faz um sinalzinho, a hora que... vamos lá, ele estava doido para falar comigo, eu não estava sabendo, né? Senhor Arnaldo de Santa Rita do Sapucaí, daqui a pouco eu vou aqui. Então, nós sabemos que o objetivo da reencarnação é consertar os equívocos do passado e progredir. E pode ser que naquele momento em que eu me movimento para socorrer alguém, para agasalhar alguém, pode ser que eu esteja agasalhando um inimigo, um espírito que até então estava num processo de obsessão em cima de mim, e que a partir daquele momento, ele recebendo o agasalho, a vibração de inimizade comigo fica neutralizada. Vocês vão falar, mas o neném nem sabe ainda. Não, é verdade. Ele não sabe, mas ele, na vibração, ele registra a vibração de amor de cada um de nós. Então, minha gente, eu falo que a grande defesa de todos nós, espíritas, vocês vão falar, mas os outros espíritas não? Sim, todos nós, toda a humanidade. A grande defesa é o trabalho. Quando eu disse para nós espíritas, porque nós conhecemos a beleza da reencarnação. Então, para nós não é um gesto só, uma manifestação de amor e de caridade. Para nós outros passa a ser um compromisso, uma conscientização de manifestar o nosso amor através do trabalho. Nós vamos nos lembrar, por exemplo, da nossa querida Teresa de Calcutá, numa das situações em que ela dava banho a um corpo já quase sem vida nas ruas de Calcutá. Alguém passa por ela e fala assim: por que você está perdendo tempo em dar banho nele, que já está praticamente morto? E a resposta dela é uma resposta que muitos de nós espíritas nem refletimos. Ela disse assim: para que ele morra com dignidade. Para que ele morra com dignidade. Gente, aquele espírito, ao tomar consciência no outro plano, que nos últimos momentos da sua vida, uma pessoa que não o conhecia, teve um gesto de carinho e o banhou, e deixou o seu corpo limpo, esse espírito retoma a sua caminhada, pensando assim: vale a pena amar, vale a pena ter paciência, por mais difícil seja o momento, porque existe sempre alguém que com o seu amor manifesta para nós o seu carinho, externa através de uma pequena atividade, de uma pequena tarefa de trabalho, uma pequena condição de amor, manifesta para o outro a importância do amor, a importância da vida. Quantas vezes pessoas que se dizem desiludidas diante da vida são tomadas de emoção e renovam a sua fé pelo simples gesto amoroso e carinhoso de alguém que lhe dirigiu um olhar nos últimos instantes. Vejam, muitas vezes a gente pensa assim: aquele ali está no hospital, gente, nunca mais que sai daquele coma. Ah não, ele está sofrendo muito, podia dar um jeito de interromper essa caminhada dele. Meu Deus, quanto sofrimento. Às vezes, aquela pessoa que está em estado de coma precisa do esforço, o trabalho de alguém, se dirigir a ele e dar a ele a chance dele saber que alguém que o ofendeu e que ele ficou magoado, já o perdoou, que ele precisa movimentar-se para mentalmente perdoar alguém.
quando a gente, ao visitar alguém que está num estado de coma, que nós possamos, pelo pensamento, pelas nossas vibrações, deixar ali, e até pela palavra, porque eles registram, por uma palavra suave, falar da importância do amor, falar da importância da vida, falar da importância de nos desapegarmos, falar da importância do perdão. O perdão nada mais é que a ponte luminosa que faz as conexões entre as almas para acelerar o progresso. É preciso que cada um de nós, nesse esforço de fazer alguma coisa em favor de alguém que vai redundar em favor de nós mesmos, é preciso que nós trabalhemos o perdão. O perdão que muitos carregam aquela mágoa e dizem assim: eu não posso perdoar. Ah, Joselma, é porque se você não passou pelo que eu passei, senão você não estaria falando que é preciso perdoar. Mas é preciso, minha gente, que nós ajudemos as pessoas nesse trabalho discreto, a levar alegria para a pessoa, na medida que ela recebe um gesto que a torna feliz, ela às vezes desconecta com aquele ódio, com aquela vibração, com aquela energia que a deixa envolvida em sombras. O nosso trabalho é esse. É um trabalho de abrir caminhos, abrir clareiras nos corações das nossas criaturas, dos nossos irmãos. Trabalho. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Vamos fazer alguma coisa, por pequenina que seja. Um telefonema por semana. Já que o Chico fazia 300 por noite e nós não damos conta, um telefonema por noite, por semana, para alguém que tem muito tempo que a gente não vê, não ouve, e que a pessoa pode estar passando por algum problema. Uma pequena mensagem no WhatsApp, assim, de 3 palavras: está tudo bem? Pode ser o toque de alegria para alguém que está se sentindo desprezado e infeliz. Alguém que está entrando num processo de depressão. Então, nós, trabalhadores do Cristo, precisamos, sem pretensão, sem pensar em trabalhos imensos, no anonimato, fazer alguma coisa pequena que possa movimentar o bem na terra. Antes de dizer que eu estou descansando o ouvido de vocês, vamos ver o que o senhor Arnaldo de Santa Rita do Sapucaí está aqui colocando para nós. Ele diz: porque ouvimos muito nas palestras que nós nos encontramos com nossos credores, seja família ou fora. Não temos encontros com devedores? Sim, claro que temos. Quando nós nos encontramos nessa vinda para uma nova oportunidade reencarnatória, nós encontramos também com aqueles que nos devem, com aqueles que nos amam profundamente, com aqueles que fazem a diferença na nossa vida. É que a gente valoriza mais aqueles que são credores, porque às vezes a cobrança é mais pesada em nós. E a gente pensa que não vai dar conta de carregar o fardo que nos é colocado aos ombros. Mas todos nós, todos, temos alguém, não estamos sós. Nós temos alguém que passa a ser a nossa referência de alegria, passa a ser o motivo para a nossa vontade de viver. Às vezes é um bebê, e aquele bebê tira a mãe do processo depressivo, porque ela olha para ele: ah, meu Deus, que coisa linda, ai, eu vou viver só por sua causa, porque eu não gosto de A, de B, de C. Ah, mas você, eu vou cuidar de você. Então, uma criatura que seja, ela pode ser a causa da nossa persistência com a vida, de caminhar com o bem, de ser feliz, de mudar o nosso padrão vibratório,
de passarmos a amar tudo que somos, de valorizar a vida, de valorizar tudo que nos acontece, de valorizar até as perturbações, como foi lida aqui na mensagem. Porque muitas vezes são as perturbações que nos projetam para o amor e para a vida. Gente, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, acima de tudo, que sejamos fortalecidos na nossa caminhada. Porque tomar a decisão é relativamente fácil. Eu agora vou fazer um trabalho todo dia em favor de. É fácil tomar a decisão. Mas permanecer com a decisão, agindo, nós vamos precisar de forças. E essas forças haverão de nos vir de Jesus e dos espíritos amigos que nos apoiam. Que todos os lares aqui representados, por vocês encarnados, por aqueles que nos assistem, possam nesse instante receber o nosso abraço carinhoso, a nossa gratidão, o nosso carinho e os votos de muita paz. Deus nos abençoe. Obrigada.